Eu sinto que simplesmente tudo tem sido extremamente igual. Eu não sei como que é pra vocês, mas eu sinto que o comportamento das pessoas tem sido cada vez mais parecido, cada vez parece que as pessoas têm sido as mesmas, os mesmos comportamentos, as mesmas ideias, as mesmas coisas, e consequentemente a gente tem marcas que criam as mesmas coisas, os mesmos produtos, e é tudo do mesmo e a gente não sai disso, porque marcas são feitas de pessoas para pessoas. Então, se o consumo é esse, se as pessoas são sempre iguais, fazem as mesmas coisas, pensam nas mesmas coisas, a tendência é essa, né? Então, enfim, antes da gente realmente começar o assunto, eu vou me apresentar. Muito prazer, eu me chamo Ana Carol, eu sou consultora de marketing estratégico e eu trouxe esse podcast justamente numa ideia de falar mais sobre os meus pontos de vista, tanto em relação a marcas quanto pessoas, porque eu acho que essas coisas elas são relacionadas. Não existem negócios sem pessoas para consumir desses negócios, não existem marcas que não precisam marcar pessoas, que não precisem realmente estar presente na vida das pessoas. Então não tem como a gente associar essas coisas de forma muito diferente, e é por isso que eu criei esse podcast. Mas vamos lá, né? Vou pedir para vocês se inscreverem, se vocês estiverem pelo canal do YouTube, curte, comenta alguma coisa, e aqui também no Spotify vou pedir para vocês me seguirem por aqui também, e vamos seguir o assunto. Vamos lá. Para mim, uma grande questão é que as pessoas elas deixaram de ser autênticas de uns tempos para cá. E eu tenho para mim que a autenticidade, não só para mim, mas se você fizer uma pesquisa rápida, você vai entender que a autenticidade é sobre você ser verdadeiro, é sobre você ser genuíno. Então, para você ser verdadeiro, para você ser genuíno, falando num sentido de seres humanos, né? Então a gente não perder o que a gente é como ser humano e se tornar meio que robôs ali, não ficar uma coisa meio robotizada, a gente precisa passar por coisas que formem essa autenticidade, né? Então precisa de referência, precisa de experiência, precisa de cultura, e tudo isso você vai ganhando, vai tendo na sua vida através da vida em si, de viver. Então, a música que você escuta molda um pouquinho de quem você é, o tipo de comida que você gosta vai mudar quem você é, a artista que você gosta, o estilo de, sei lá, de bebida que você bebe, tudo que está ao teu redor, tudo que você faz por você, né, assim, um livro, uma série que você assista, qualquer coisa faz parte da sua autenticidade. Isso em algum momento vai se espelhar para as pessoas porque é uma coisa normal. Conforme você vai convivendo com aquilo, você vai espelhando aquilo também, você vai pegando coisas ali que você gosta e vai se tornando uma pessoa cada vez mais completa, né? Então, você vai sendo mais autêntico. Só que o que acontece? As pessoas elas buscam por pertencimento, é uma coisa natural, a gente tende a querer pertencer a lugares e a pessoas, a grupos, enfim, justamente porque essa foi a forma como o ser humano encontrou da gente continuar sobrevivendo, né? Então, basicamente, lá nos primórdios, quem não estivesse dentro dos grupos, quem não pertencesse a esses grupos, quem fosse expulso ou coisas desse tipo, não sobrevivia. Então é uma coisa muito interna da gente, a gente quer realmente participar, né, ter ali esse senso de pertencimento. Basicamente, o que acontece? Por conta desse pertencimento, as pessoas elas têm cada vez mais deixado de ser elas. Ultimamente a gente tem tido o comportamento de quando alguém vai pertencer ao lugar, ela tem que se adaptar àquele lugar e não o lugar só abrir mais um espaço para aquela pessoa. Então, basicamente as pessoas elas vão deixando de ser elas para poder elas se encaixarem dentro dos grupos. E aí a gente tem várias problemáticas. Por quê? A gente começa a criar uma escala, uma estrutura, basicamente, que você busca o pertencimento a qualquer custo. Você quer pertencer a lugares para você poder continuar sobrevivendo, certo? E aí, essas pessoas, para poder pertencer a esses lugares, elas vão perdendo as suas próprias autenticidades, elas vão se perdendo de si mesmas para poder elas se encaixarem nesses lugares e não serem expulsas desses lugares. E aí, com isso, essas mesmas pessoas, elas constroem ou fazem parte de alguma forma de uma marca, porque se você trabalha para uma empresa
que produz qualquer coisa, na maioria das vezes você vai produzir algo para outras pessoas. Então, por mais que você não seja ativamente a pessoa que vai construir aquela marca, tipo o dono da empresa, o fundador, você vai estar participando de alguma forma do processo para a criação dessa marca. E aí essas marcas são feitas por pessoas que se conectam a pessoas. Tá dando para entender? Eu acho que tá, mas é basicamente isso. E aí isso vira um looping eterno, porque se pessoas se conectam com pessoas, se marcas se conectam com pessoas e marcas são feitas por pessoas, a gente começa a ter tudo igual, porque as marcas vão gerar produtos e serviços e coisas pensando nas pessoas que vão consumir. E aí, se todo mundo quer a mesma coisa o tempo inteiro, não tem o porquê a gente criar coisas novas, não tem o porquê a gente sair da mesmice. E aí parece que ao mesmo tempo, né, que tá acontecendo esse loop, vai meio que fazendo um telefone sem fio. E eu não sei se vocês já brincaram disso, mas telefone sem fio, conforme você vai passando ali, chega um momento que você perde várias informações importantes no meio do caminho e simplesmente as coisas não acontecem. Chega no final, a última pessoa que escuta já tá tudo picotado, já não tem mais sentido o que está sendo falado ali. E eu sinto que é a mesma coisa que tem acontecido num geral com a nossa sociedade, com a forma como a gente tem visto as coisas. A gente tem deixado de ser seres humanos para se tornar meio que robôs, sabe? Parece que a gente já não tem mais humanidade, não tem autenticidade, e a gente só luta por um pertencimento que a gente não sabe nem no que é, para que é, sabe assim? Só que aí tem um grande ponto. Eu te trouxe a problemática, mas não adianta eu soltar aqui a problemática e sair andando, né? A gente tem uma solução, e geralmente a solução ela tá através dos porquês. Vamos entender o porquê de cada situação, porque aí a gente encontra uma solução para essa questão de todo mundo tá se tornando robô e tudo tá sendo tão igual. Às vezes, eu te trazer essa informação faz com que, se você for dono de uma marca, você repense a sua marca e faça algo mais autêntico e, consequentemente, você se conecte com pessoas, né? Se relacione com pessoas que têm o mesmo pensamento que você e volte a ser mais autêntico, e a gente volte a ter mais sentido. Porque, assim, gente, o mal de tudo ser muito igual é porque começa a dificultar a vida de todo mundo em vários sentidos. Se tudo é igual, por exemplo, não tem o porquê a gente, sabe, ver um diferencial e criar uma marca nova. Entende? Se, por exemplo, todo mundo vestir a mesma roupa, para que vão existir várias marcas de roupa? Se todo mundo vestir e se todo mundo escutar o mesmo estilo de música, para que vai ter tantos estilos? Entende? O ser humano ele não foi feito dessa forma. Nós funcionamos sendo cada um tendo o seu gosto, cada um tendo a sua cultura, cada um tendo o seu repertório. Então, para que tudo funcione, não adianta tudo ser igual. E eu sinto que eu vejo cada vez mais marcas e pessoas só sendo igual mesmo e não buscando nada para ser diferente. As pessoas começam marcas hoje em dia usando inteligência artificial para criar tudo desde o início ao fim, o que já robotiza, né? Porque basicamente a inteligência artificial tem os traços dela, tem a assinatura dela que faz com que um ser humano bata o olho e fale: isso aqui não é feito por um ser humano, isso aqui não é um projeto criado e pensado e planejado por uma pessoa de fato, não foi desenhado por alguém. E aí é muito complexo, porque você não gera essa humanização, você não gera, sabe, aí fica tudo igual, e aí você cria essa marca pensando desde o início em copiar outras pessoas, e aí você faz, sabe, assim, vai perdendo o sentido, gente. De uma forma geral, vendo por um lado social, perde o sentido por completo. Mimi, você vai ficar aí. Basicamente, para uma sociedade funcionar, precisam existir pessoas diferentes que façam coisas diferentes. Porque imagina, se todo mundo pensar da mesma forma, fazer as mesmas coisas, terem os mesmos gostos, a gente vai ter defasagem em algumas áreas da vida. Então, pensando numa situação, né, na sociedade, a gente tem policial, a gente tem médico, a gente tem esteticista, a gente tem artista, a gente tem várias pessoas que fazem várias coisas. Se todo mundo for começar a ser todo mundo médico, entende que a gente vai ter uma defasagem absurda em todas as outras áreas, porque todo mundo é a mesma coisa. Então, para que uma sociedade funcione de uma forma que tenha sentido, nós precisamos ter essa autenticidade, nós precisamos ter essas diferenças, entende? Por isso que eu falo que todo mundo ser meio que robotizado, todo mundo ser um copia e cola, vai fazer com que muita coisa dê errado, vai fazer com que muita marca se frustre, com que muita gente, muitas pessoas se frustrem, entende? E às vezes esse pode ser
a questão, né, essa pode ser a questão da sua vida nesse momento e que você às vezes não parou para refletir. Às vezes você não tá perdida, às vezes você não tá sem saber o que fazer. Você não tá confusa, você só tá copiando todo mundo e deixando você mesmo de lado, entende? Então, vamos entender alguns pontos aqui de como que as coisas funcionam, né, do porquê dessas coisas. Então, por exemplo, o porquê do pertencimento, o porquê das coisas, para a gente ir achando ali o por trás de cada coisa. Pierre Bourdieu, que é o mesmo sociólogo que fala em relação aos capitais que dividem as classes sociais, sabe? Que a gente tem a classe A, B, C. Então, ele tem um estudo que falam sobre os capitais. Então, tem o capital social, o capital financeiro, o capital cultural e mais um capital, se eu não me engano, que agora eu não vou lembrar. Mas ele fala também sobre a questão dos hábitos. Vou deixar escrito aqui. Que basicamente é sobre, literalmente, você ter um comportamento, né? O indivíduo, ele tem um comportamento dele, mas ele passa por modificações justamente pelo convívio social que ele tem. Então, a partir do momento que você começou a ter amigos, que você começou a ter um grupo específico de amigos ali, a chance de você ter um comportamento semelhante ao deles, ter pensamentos semelhantes ao deles, assistir as mesmas coisas, comer as mesmas coisas, enfim, num senso ali total, igual ao deles, é muito alta a chance de você ter isso, porque você está vivendo com eles. Então, a partir desse estudo, né, que o sociólogo fez, a gente entende que todo mundo meio que vai... É aquilo, me diga com quem tu andas que eu te direi quem tu é. Você tá com a pessoa do seu lado todos os dias, você vai pegando os trejeitos dela, você vai pegando um pouco dos gostos dela e a gente vai dividindo ali esse tipo de convivência ali, a gente vai dividindo essas coisas. Com o pensamento do Bourdieu, a gente entende que, basicamente, a convivência te leva a ter traços daquelas pessoas, te levam a, enfim, né, a mudanças do seu jeito, no seu comportamento e coisas desse tipo. Aí a gente tem um outro sociólogo / filósofo, porque ele era os dois, que é o Zygmunt Bauman. Ele já fala sobre a identidade líquida, que ela é diferente do que era anteriormente, porque a identidade líquida ela é uma coisa mais atual. Antigamente, as pessoas elas tinham âncoras, elas tinham uma religião que elas mantinham a vida toda, elas tinham uma profissão que elas mantinham a vida toda, elas tinham um casamento que se mantinha a vida toda, e hoje em dia todas essas coisas elas são muito mais variáveis e muito mais sensíveis, digamos assim, muito mais voláteis do que era antigamente. Por isso, identidade líquida, porque as conexões de hoje em dia, né, os relacionamentos de hoje em dia, esse pertencimento, ele é muito mais maleável, ele é muito mais fluido e por isso ele muda muito mais rápido. Ele é muito mais volátil, sabe? Então você já não fica mais no mesmo grupo por muito tempo. Justamente porque as pessoas, elas, em alguns momentos, por exemplo, você já não tem mais relacionamentos, você só tem conexões. Então, quando você só se conecta com alguém sem um relacionamento de fato embasado ali, sem realmente você ter uma construção com aquela pessoa, qualquer comentário de discordância faz você parar de viver com aquela pessoa. Qualquer coisa que você seja diferente faz aquelas pessoas já não te aceitarem mais. E aí a gente entra no ponto do porquê que as pessoas deixaram de ser autênticas, justamente por conta dos meios que a gente vê hoje a vida. Provavelmente por questões de processos ali, de globalização, de internet, de como que a gente foi construindo as relações com o tempo, até para a gente conseguir se adaptar à vida como ela é hoje, né? Porque querendo ou não, a gente precisa muito de conexão o tempo inteiro para a relação de trabalho, para a relação de... Então, basicamente, a gente não consegue mais ser autêntico, entende? Se você for muito autêntico, por exemplo, numa mesa de reunião, muitas das vezes as pessoas vão te olhar torto ou não vão querer te chamar mais, pelo menos é essa a impressão que a maioria das pessoas tem. Eu acho que conforme a gente foi entrando nesses grupos, nesses lugares onde as pessoas não te aceitavam e você foi se fechando por conta disso, mesmo que você estivesse num grupo onde as pessoas te aceitassem,
você ficava meio naquela dúvida de, poxa, será que aqui também não vão fechar a cara igual fecharam anteriormente? Será que as pessoas não vão me excluir igual me excluíram anteriormente? E aí, com isso, nasceu-se esse comportamento de tudo ser muito instável, de tudo ser muito copia e cola, porque se você for muito diferente, as pessoas não vão te colocar nesses grupos e você sente que nunca mais vai pertencer a lugar nenhum. Então, a gente tem essa identidade líquida atualmente. E aí, a gente tem esse ponto. Como que a gente faria, então, para que as coisas voltassem a funcionar de uma forma muito mais autêntica, que as pessoas deixassem de ser robôs de fato, né, que é o que está acontecendo, para voltarem a serem seres humanos, né? Qual que seria esse processo esse retrocesso, no caso, para a gente conseguir manter, né, as relações e tudo mais? A primeira coisa, gente, é estabelecer a diferença que a gente tem hoje entre conexão e relação. Você tem que saber muito bem essa diferença, porque se conectar com alguém é a mesma coisa que você faz ali nas redes sociais. Você se conecta. A partir do momento que essa pessoa tem um ponto de vista que muitas das vezes você já não concorda com aquela pessoa, você para de seguir, você para de se conectar, entende? Você se conecta com aquela pessoa por qualquer coisa momentânea. Do mesmo jeito que você se conectou muito rápido, você perde a vontade de estar perto daquela pessoa muito rápido. E aí a gente tem que passar aí para os relacionamentos. E relacionamentos, eles são mais duradouros, só que eles são mais trabalhosos. Então a gente tem que voltar até aquela questão do vou separar um tempo para falar com essa pessoa, vou separar um momento aqui que realmente eu tenho disponível para escutar essa pessoa porque ela não está num dia bom. Vou ter que realmente pensar em outras coisas para a gente fazer junto. Isso te leva a ter relacionamentos duradouros e esses relacionamentos são bem menos sensíveis do que os relacionamentos que a gente citou agora, do que essas conexões que a gente falou. E aí, quando não é sensível, abre espaço para você ser você mesmo. Porque se não é sensível, não é qualquer coisa que vai destruir, não é qualquer coisinha que, eu tenho esse pensamento diferente do seu, então beleza, vamos se afastar e nunca mais nos conversamos. Não. Cara, você tem muitos mais pontos que vocês são parecidos e semelhantes do que esse único ponto que talvez vocês não se conectem, entende? Então, para que eu vou abandonar essa pessoa? É só eu não falar sobre esse assunto. Ou então, às vezes, é até um ponto importante para você ver a visão do outro perante a visão dele mesmo, sobre os pontos dele. Por que você acha isso? Ele vai te trazer os pontos dele. E talvez você fale, pô, é muito interessante, eu não vou mudar minha opinião, mas é muito interessante eu saber que existe esse outro lado da história, sabe? E aí começa a se ter uma sensação de respeito, uma sensação de relacionamento que tenha muito mais sentido, gente, entende? As pessoas não vão deixar de gostar de você só porque você é você, entende? E aí a gente começa a voltar a construir essa autenticidade, porque a partir do momento que você tá nesse tipo de relacionamento, você consegue aí construindo novamente os seus pilares de seres humanos ali, então você consegue consumir as coisas que você gosta, escutar as músicas que você gosta, comer o que você gosta, ler os livros, séries, visitar lugares que você quer, e aí você sempre vai para esses lugares, faz essas coisas não pensando no outro, em como que o outro vai me ver, em como que o grupo que eu costumo estar vai me ver, se eles vão me aceitar ou não, mas sim pensar, poxa, é um aprendizado novo para mim, que legal. E aí talvez quando você estiver nesse grupo, você consiga replicar o que você aprendeu, o que você trouxe novo, e você vai tendo uma troca ali, porque se todo mundo vai trazendo essas coisas novas, vocês sempre vão tendo trocas, vocês sempre vão se tornando mais autênticos, aumentando o repertório, aumentando cultura, aumentando coisas que vai fazendo com que as coisas, tipo assim, tenham uma riqueza muito maior, sabe? Então tenha muito mais sentido. E aí, entenda, a partir do momento que você tem esse relacionamento estável, que você começou a voltar a ter ali essa sensação de pertencimento que não é sensível, você voltou a ser autêntico, você automaticamente vai replicar em tudo na sua vida, não só com os seus amigos, mas também na sua profissão. E automaticamente, dentro da empresa que você trabalha, dentro do serviço que você presta, do produto que você vende, você vai trazendo essa autenticidade. E aí a gente faz o loop contrário ao que estava no início do vídeo. Então, contrário ao que aquela questão que a gente falou de você vai se perdendo e todo mundo vai sendo igual, a gente vai trazendo coisas novas, a gente vai trazendo inovação, a gente vai criando um fluxo de
cada vez mais melhorias para a própria sociedade. A gente vai trazendo mais melhorias, obviamente, inicialmente para essa marca, inicialmente ainda para você mesmo, mas a gente vai tendo uma melhoria contínua. É assim que as coisas melhoram, é assim que as coisas acontecem. Você não vai ter uma inovação de uma pessoa que faz a mesma coisa todos os dias sem pensar em um jeito para melhorar aquilo na vida dela. E ela só vai pensar em melhorar aquilo se incomodar. Só que você não se incomoda se você tá no mesmo lugar com as pessoas que veem as mesmas coisas que você e se todo mundo tá aceitando daquele jeito. Se todo mundo aceita daquele jeito, não tem o porquê melhorar, entende? Tem que ter um quê de, ai, mas isso aqui não tá certo. E aí vai vir mais um maluco com você e falar, isso aqui também, eu também não acho que tá certo. Entende? Tem que ter isso pra gente melhorar, pra gente evoluir e pra gente cada vez mais, enfim, né, fomos evoluindo de uma forma geral. Eu ia mudar a palavra, mas eu acho que evoluir é a melhor palavra mesmo. E pra gente não ser robô, pra gente não ser Ctrl+C, Ctrl+V em tudo. Bom, eu espero de verdade mesmo que vocês tenham entendido o meu ponto de vista. Eu quero trazer cada vez mais conteúdos desse jeito. Obviamente eu tenho muitos pontos aqui que eu quero melhorar ainda. Não acho que eu cheguei no auge aqui de só gravar e tá bom, mas enfim, sinto que eu tenho muito mais coisas para melhorar. Então, caso vocês queiram deixar nos comentários alguns pontos para mim melhorar, ai, Ana, você fala muito rápido, ai, você, sei lá, você pode trazer pontos, né, com mais lógica, tenta trazer mais explicativo, mais informativo, sei lá, algo desse tipo. Deixa pra mim nos comentários. Eu espero de verdade que vocês gostem. É isso. Tchau, tchau.